cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro, progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo
emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte deste chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões. Terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 20ª sessão ordinária para o ano de 2021. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários dessa casa e o público que está assistindo essa sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo data da 19ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 19ª sessão ordinária. Aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2021, realizou-se com início às 19 horas, no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 19ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pido, secretariada pelo vereador Ademir Jablonski e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Conforme a ordem do dia, foram deliberadas as seguintes matérias. Proposição sobre o protocolo número 120, de autoria do vereador Marcelo Renz, da bancada do PT, versando sobre o envio de moção de congratulações às atletas campinenses, integrantes da URFF, pela conquista do Campeonato de Futsal Feminino da categoria Sub-15. A matéria, durante a sua deliberação, recebeu um adendo, estendendo também votos de congratulação ao senhor Luciano Machado pelos trabalhos realizados em prol das referidas atletas, sendo que a proposição foi aprovada por 8 votos, contabilizando o endosso das bancadas partidárias do Podemos, PDT, PT, PP e PSL. Proposição sobre o protocolo número 121, de autoria do vereador Claudemar Leopoldo Justen, da bancada do PSL, versando sobre o envio de moção de congratulações
a Associação Cultural A Magia do Natal pelo trabalho voluntário em prol do Natal, como também a administração municipal pelo empenho e apoio em favor da referida associação. A matéria foi aprovada por 8 votos, com endosso das bancadas do PDT, PP, PT, PSL e Podemos. Proposição sobre o protocolo número 122, de autoria conjunta da vereadora Claudete Maria Coates, PSL, e Teonésio Abrão Andrés, PT, solicitando ao Executivo Municipal de Campina das Missões a realização de tratativas para o tombamento histórico de bens classificados como patrimônios históricos. Esta matéria foi igualmente aprovada por 8 votos, obtendo endosso das bancadas do PDT, PP, PT, PSL e Podemos. Emoção de pesar, protocolada sob o número 123, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, a qual recebeu despacho favorável da Presidência, nos termos do artigo 118, inciso 2, do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 19 horas e 59 minutos, o senhor Presidente, após as comunicações finais, encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 8 de novembro de 2021. Vereador Ademir Jablonski, primeiro secretário, e vereador Douglas Gabriel Pinto, presidente. Esta foi, senhor presidente, a síntese da ata da 19ª sessão plenária ordinária. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Ademir, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 20ª sessão ordinária, 22 de novembro de 2021. Projeto de Lei Poder Executivo. Projeto de Lei número 48, de 4 de novembro de 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária, Rádio Comunitária Atitude FM e da outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido Democrático Trabalhista. Proposição de iniciativa da vereadora Roslane Tenkaten-Butzen, da bancada do Partido do Podemos. Proposição de iniciativa do vereador Ademir Jablonski, da bancada do Partido Progressista. Moção de pesar, de iniciativa de todos os vereadores. Outras matérias. Leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 49, de 12 de novembro de 2021, estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2022. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 19 de novembro de 2021, bem assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pinto, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e, inclusive, dos projetos de lei recebidos. Correspondências. Ofício número 386, 403, 404 e 405, oriundos do Poder Executivo de Campina das Missões, encaminhando respostas às proposições endereçadas a ele aprovadas nas 14ª, 15ª, 16ª e 17ª sessões ordinárias. Ofício número 50, oriundo da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, apresentando em anexo o diagnóstico detalhado da situação financeira do campus de Cerro Largo, tanto no que diz respeito ao passivo da unidade, quanto com relação ao prognóstico para o futuro próximo e sua viabilidade, e requerimento da agência do IBGE de Santa Rosa, convidando os vereadores para a reunião de planejamento do Censo Demográfico 2022, a qual realizar-se-á às 15 horas do dia 25 de novembro próximo, aqui na Câmara de Vereadores. Mensagem de encaminhamento do projeto de lei número 49, de 12 de novembro de 2021. Orçamento para o exercício 2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a deliberação e apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 49, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixa
e a fixação da despesa do município para o exercício financeiro de 2022, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O projeto de lei compreende o orçamento fiscal e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal número 4.320/64, com a Lei Complementar número 101/00 e com a Lei Municipal número 3.246/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e objetos do governo constante na Lei Municipal número 3.238/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município, demais normas que regem a matéria, a exemplo das instituições técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado. O projeto de lei que ora apresentamos visa garantir a continuidade das ações constantes no programa de governo através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente às demandas da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. A peça orçamentária vem corroborada pelo processo de participação social na definição de demandas prioritárias na execução orçamentária do exercício de 2022, sendo que as demandas propostas pela população estão contempladas, reafirmando o compromisso da administração municipal para com a participação social e comunitária. As políticas econômicas e sociais estão diretamente relacionadas com as diretrizes do município. Desta forma, a peça orçamentária está posta no contexto de reafirmarmos as diretrizes estratégicas da administração pública municipal, elencadas quanto da elaboração do plano plurianual para o período de 2022-2025, as quais estão focadas na promoção da inclusão social e cidadania, atração de investimentos e fomento ao desenvolvimento econômico, combate às desigualdades, modernização da gestão e dos serviços públicos, promoção da melhoria da qualidade de vida, aperfeiçoamento e modernização institucional do Poder Legislativo. A elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário microeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e da legislação vigente. Quanto ao desempenho financeiro do município, afirmamos que o mesmo se mantém em estabilidade em relação aos exercícios anteriores. Porém, as perspectivas para os próximos anos são bem instáveis, razão pela qual precisamos manter prudência em relação à nossa previsão orçamentária. Frisamos que o comprometimento com investimentos feitos através de financiamentos e com a recuperação do passivo do RPPS consomem significativa parcela da receita e continuam gerando dificuldades para a realização de investimentos em favor de nossa comunidade. A receita da presente peça orçamentária foi projetada levando em consideração a arrecadação dos exercícios administrativos de 2018, 2019 e 2020, juntamente com a projeção de arrecadação até o final do exercício de 2021. Projetamos uma estimativa de inflação anual, bem como a inflação média anual, IPCA, e variação do PIB em conformidade com o anexo dos parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No tocante às despesas, embora espremidos pela escassez de recursos, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente,
foram alocados recursos que, no entendimento da administração municipal, atendem satisfatoriamente às necessidades mais prementes da população. Senhor presidente, senhores vereadores, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta, ora submetida à apreciação dessa Casa de Leis. Campina das Missões, 12 de novembro de 2021, vem assinado pelo prefeito municipal Carlos Justo. Este projeto já foi encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através do memorando número 07 de 2021. Projeto de Lei número 50, de 19 de novembro de 2021. Institui e regulamenta o serviço de transporte escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Campina das Missões e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei visa instituir e regulamentar o serviço de transporte escolar para os alunos da rede pública do município de Campina das Missões, considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nos artigos 205, o qual deve considerar a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, dentre outros princípios elencados no artigo 206 da Carta Magna Brasileira, e considerando que uma educação de qualidade que visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, necessita de mais do que bons professores. O Constituinte arrolou, no artigo 208, os deveres do poder público, no qual se pode verificar que o transporte escolar é uma obrigação acessória à oferta do ensino aos alunos da educação básica, podendo ser considerado como uma das principais ações para amenizar as desigualdades sociais e ampliar o acesso e a permanência na escola. O artigo 211, que elenca quais são as etapas de ensino que cada ente federado deve atuar prioritariamente, considerando a Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Considerando a Resolução número 1, de 20 de abril de 2021, o artigo 10, o uso dos veículos de transporte escolar devem ser disciplinados em regulamentos do Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observando as disposições legais vigentes e contidas nesta resolução. Considerando a resolução CD-FNDE número 18/2021, que estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução, no monitoramento e na fiscalização da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos municípios, Estado e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Considerando o Decreto número 54.458, de 28 de dezembro de 2018, o qual regulamenta a Lei número 12.882, de 3 de janeiro de 2008, que institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Rio Grande do Sul, PEAT/RS, ao qual o município afirmou termo de adesão, no tocante ao transporte dos alunos da rede pública estadual, declarando que conhece e concorda inteiramente com o teor da legislação, comprometendo-se a respeitá-las integralmente, especialmente quanto à utilização dos recursos financeiros do PEAT/RS, de acordo com as normas estabelecidas para a execução do programa, utilizando os softwares de gestão como ferramenta indispensável para a gestão do transporte escolar no município. Considerando que o município não possui legislação própria com critérios estabelecidos para um melhor gerenciamento e otimização dos serviços e dos recursos, bem como de um setor de transporte escolar no SME
CTD, que realize, além da organização e fiscalização dos serviços de transporte escolar, também a publicidade e a orientação à comunidade sobre o público alvo deste serviço, seus fins e a legalidade da oferta. Desta forma, e diante da necessidade de autorização legislativa, é que se apresenta ao Poder Legislativo o projeto de lei. Carlos Justin, Prefeito Municipal. Este projeto, então, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e matérias lidas. Ninguém querendo se manifestar, abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Teonésio. Cumprimentar as pessoas que nos assistem no Facebook. Cumprimentar também colegas vereadores, as colegas vereadoras. E dizer de que, para quem gosta de cultura e turismo, tivemos, eu e o colega Claudemar, participando de uma plenária do turismo, é isso? Plenária do turismo, né? Cujos dados foram muito bem apresentados e com uma fundamentação teórica bastante forte. Temos potencial. Acredito que o município terá dividendos se investirmos nessa área, a curto prazo, mas especialmente a médio prazo. E acredito que essa visão de cultura e de turismo faz com que o nosso município seja visto regionalmente, depois de forma estadual, nacional e inclusive internacional. Então, quero deixar isso registrado e saudar essa iniciativa. É claro que o vereador Claudemar e demais colegas é passível de ajustes, né? E, de repente, ousar ainda um pouco mais, mas está bastante bem alinhavado e estou feliz com isso. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, os vereadores. Palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Marcelo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa e também o pessoal que nos acompanha através das redes sociais. E aproveitar esse espaço novamente e parabenizar a Secretaria da Saúde, que está fazendo um belo trabalho, ainda no acompanhamento dos casos Covid. Então, um fato que ocorreu na semana passada, eu havia esquecido de fazer a vacina, a segunda dose, eles me ligaram para mim fazer, para ver o controle que eles têm, e acho muito importante essa situação. O que chamou a atenção nos últimos dias, então, a gente teve novamente alguns casos em nosso município, chegou a ter 20 casos, hoje ativos 15 casos, e alguns em isolamento. Então, com a chegada da vacina e da vacinação, a gente viu que caiu bastante o número dos casos em nosso município, também num ambiente geral. Então, o pessoal que ainda não se vacinou, ainda não fez a segunda dose, também acredito que a Secretaria da Saúde está recomendando e pede para essas pessoas, então, fazer a vacinação, para que nós possamos, logo ali na frente, caminhar sem máscara na cidade, caminhar sem máscara nas ruas, porque a situação está difícil de segurar o pessoal em casa. O pessoal está carente de sair, então, realmente está muito difícil, muito complicado. Então, a vacinação está comprovado que ajuda a amenizar essa situação. Então, parabenizar novamente ao pessoal, a Secretaria da Saúde, pelo belo trabalho e também pedir às pessoas, então, que não fizeram a vacinação, que se imunizem, que realmente vale a pena e podemos seguir novamente, daqui a uns dias, os rumos normais da nossa vida. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Roslaine. Cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, colega Claudete, cumprimentar carinhosamente as pessoas que estão acompanhando a sessão através da internet. Eu queria informar, muitas pessoas me pedem como é que ficou, eu encaminhei uma proposição sobre a criação da escolinha de vôlei. Fiquei bem feliz com a resposta. O prefeito disse que vai encaminhar para o pessoal do CMD e eu tenho esperança que, de repente, ano que vem saia alguma coisa. Obrigada. Com a palavra, os vereadores. A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Senhor presidente, colegas vereadores,
eu quero só usar esse espaço aí para fazer um alerta. Cumprimentar também aos internautas que estão nos assistindo nesse momento. E serve para eles também, tanto quanto para nós. Nesses tempos modernos, cada vez menos se usa o dinheiro moeda, o dinheiro papel, como a gente era acostumado. Hoje está muito em evidência o Pix. Portanto, ele nos traz muita insegurança. Então, se eventualmente você for, alguém te oferecer um valor acima do mercado para uma mercadoria que você coloca à venda, desconfie. Ou se do outro lado está um anúncio de um objeto, de um material, de um carro, de um imóvel, seja ele o que for, abaixo do valor de mercado. Recibos de PIX e depósitos bancários, eles são facilmente adulterados. Aconteceu, inclusive, um fato aqui na nossa cidade, onde um moço vendeu um artigo e o cidadão, segundo ele, mandou retirar por um Uber. Ainda bem que o vendedor conferiu na conta bancária se o dinheiro estava lá. Não estava. Estava só o recibo do Pix que ele mandou. Então, isto são artimanhas que no século XXI estão cada vez mais evidentes. Então, isso não nos dá garantia. Se eventualmente você vender algo no mercado virtual, confira se esse dinheiro realmente está na tua conta, ou ainda, se esse objeto, se esse artigo, se ele realmente existe. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Passamos agora, então, para a apreciação do projeto de lei que consta na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 48. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 19, de 19 de novembro de 2021. Matéria, projeto de lei número 48, de 4 de novembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílio à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária, Rádio Comunitária Atitude FM e da outras providências. Assunto, parecer individual. Parecer. Considerando que, por meio da presente matéria, há o intuito de proceder o repasse de um auxílio financeiro no valor de R$4.000 à Rádio Comunitária Atitude FM, o qual será empregado pela mesma para a aquisição de equipamentos que compreendem a mesa de operação, interface de áudio e suporte para tripé dobrável, em conformidade com as especificações do plano de trabalho que acompanha o projeto de lei em comento, o qual contém a identificação do objeto a ser executado, assim como as metas a serem atingidas, as etapas, fases de execução, o plano de aplicação dos recursos, além do valor e cronograma de desembolso e a previsão de execução. Considerando que a presente ação foi deflagrada por solicitação da Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária de Campina das Missões, mantenedora da Rádio Atitude FM 98.7, a qual é a única emissora comunitária instalada neste município, sendo criada com a finalidade de suprir uma lacuna de caráter comunicativo, proporcionando informação, cultura, entretenimento e lazer, dando condições à comunidade de ter um canal de comunicação inteiramente dedicado a ela, abrindo oportunidade para a divulgação de suas ideias, manifestações culturais, tradições e hábitos sociais. Considerando que, por força da regulamentação legal, as rádios comunitárias não podem ter fins lucrativos, bem como sua operação é restrita à área de abrangência de sua comunidade. Fatores estes que impõem uma série de limitações quanto à sua operação e sustentabilidade. Considerando que as rádios comunitárias se mantêm somente com apoios culturais, restritos aos estabelecimentos situados na área da comunidade atendida,
constituindo uma barreira na captação de recursos para sua manutenção. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 17 de novembro de 2021, vem assinado pelo vereador Marcelo Renz, presidente, Claudete Cotes, relatora, e vereadora Roslane Tecate Butzent, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 48. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, então, a nossa comissão de parecer favorável ao projeto, por este ter em sua totalidade, então, a legalidade, a sua constitucionalidade. Então, é um repasse à associação, à rádio comunitária Atitude FM, então, que depende de apoios culturais para continuar mantendo seus trabalhos, seus serviços, para levar a comunicação aos munícipes. Então, com o projeto e sentamos com a Comissão de Orçamento e o nosso parecer do projeto, então, pela legalidade, ou o nosso parecer favorável, aí vamos para a apreciação, então, da matéria para a votação. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais? Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslane. Eu particularmente acho temerário esse repasse de valores. Não que a rádio não mereça. Merece, eu acho que ela está aí prestando um serviço. Porém, como nós temos muitas associações no nosso município, esse repasse pode abrir um precedente e, de repente, incontrolável. E uma vez que a gente sabe que mensalmente é repassado um valor para essa associação, mais especificamente o valor de R$ 731,72, o que não deixa eles completamente desamparados. Por fim, a abrangência da rádio não atinge todo o município. É complicado daí, tem pessoas que vão nos questionar sobre isso. Abrindo parênteses, na minha opinião, eu acho que está na hora da Câmara criar um fundo para a construção da sede própria, que o tema foi amplamente propagado, discutido e cobrado durante a campanha do ano passado. Era isso. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Associações, todas elas, é espaço onde mais pessoas discutem. E onde mais pessoas discutem significa possibilidade maior de acerto. Então, a associação é um grupo de pessoas que sempre tem a minha consideração muito positiva. A rádio não é diferente. As demais associações que, porventura, reivindicarem, estarão dentro de uma razão. A periodicidade de repasse desses recursos, ela pode ser discutida. Ela pode ser a cada ano, ela pode ser a cada 2 anos, ela pode ser um repasse numa gestão, né? Mas um fato também é de que as associações culturais, elas também estão com grande dificuldade devido à pandemia que estamos passando. Todas elas estão certamente com dificuldade financeira, inclusive para pagar as questões básicas da sua comunidade, da sua associação. Então, a Associação Comunitária da Rádio procede o que eles pedem. No meu entendimento, assim como a Rádio Ativa, presta um serviço de alta qualidade, informações interessantes para a comunidade. Agora, todo esse serviço prestado pelas nossas 2 emissoras, em relação à Covid, por exemplo. Então, eu vou me manifestar favoravelmente ao projeto, e assim como os demais que porventura possam vir, e isso é uma discussão que tem que ser feita, de valores que você possa depois passar, mas terá o meu voto favorável. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, então, coloco em votação o projeto de lei número 48. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado, então, por 7 votos.
Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, requer nos termos regimentais e depois do ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada a moção de congratulações à senhora Hilda Florentina Menques, em razão da comemoração do seu centenário de vida e de registro de justo reconhecimento à mesma, a qual, ao longo de sua gloriosa e dedicada vida, teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Campina das Missões, 18 de novembro de 2021, vem assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Proposição que leva para discussão em plenário, ela visa valorizar a vida. Praticamente em todas as sessões, nós apresentamos moções de pesar, lamentando a partida de algum campinense, alguma pessoa que conviveu conosco. Essa aqui é uma proposição diferente. Essa aqui é uma moção de congratulação por 100 anos. E não é toda hora que a gente vê também uma pessoa completar 100 anos de idade. Eu acredito que a dona Hilda Menques seja a pessoa mais idosa de Campina. Não sei se tem alguém com mais de 100 anos. Acredito que não. E pela informação que a gente tem, ela é só uma pessoa idosa. Ela não é velha. Porque tem pessoas com 60, 70 anos que são velhos. Tem pessoas com 90 e poucos anos que são apenas idosos. Então, é coisa da cabeça de cada um. E o que é melhor, no caso da dona Hilda, a integridade física. A integridade física dela, muito boa. Lúcida. Isso é interessante. Que bom se os nossos pais pudessem chegar nessa idade e a gente comemorar com eles. Ou se a gente pudesse chegar, duvido que isso aconteça, e os nossos filhos poderão contribuir, colaborar, comemorar, né, uma data tão especial, que é um centenário de vida. Então, por isso, apresentei essa proposição, então, para enviar uma congratulação à dona Hilda Menques, que deixou várias sementes também em nosso município já, em função do centenário desta cidadã campinense. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, aos internautas que estão nos assistindo. E queria também pedir o endosso da matéria, em meu nome, pelo menos, e também por ser minha bisavó. Ela estive junto na comemoração do centenário dela, inclusive conversei com ela, quase não se percebe que tenha tanta idade, porque falava comigo normalmente. Tive que falar o meu bom alemão, que eu falo também. Ela entende, consegue ter uma conversa melhor só em alemão mesmo. E aí é muito interessante, porque é difícil chegar, poucas pessoas chegam ao centenário. E eu conversando com ela, a lucidez dela, e lembrando do meu outro bisavô por parte do outro lado da família, que chegou aos 98 anos também, que quase chegou no centenário. Então, são pessoas assim que precisamos valorizar. Parabenizo pela proposição do colega. E, mais uma vez, peço endosso e parabenizo a dona Hilda e aos seus familiares. Sim, endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Um abraço, dona Hilda. Certamente teríamos que fazer um convite a ela e a quem puder ajudá-la a escrever um pouco da história dela, para que isso fique registrado entre nós. Certamente muita contribuição
a sociedade campinense, e aqui diz que ela nasceu em Cerro Largo, né? Não sei com que idade veio para Campina, mas certamente contribuiu muito para a nossa sociedade campinense. Talvez fique esse desafio, dona Hilda, para que a senhora possa escrever um pouco, né? Mesmo que sejam linhas, para que depois alguém faça a formatação dessas linhas para nós termos isso na história. Quantas histórias bonitas que se perdem por deixarem de ser registradas. Parabéns e dizer que a ciência hoje comprova de que se nós temos uma vida razoavelmente controlada, é possível chegar aos 126. Né? 126 anos. Esse é o desafio a todos nós. Talvez ultrapassar a dona Hilda. E talvez a dona Hilda, oxalá, né, que consiga chegar a esses 126 anos. Parabéns à dona Hilda, parabéns a todos os familiares e parabéns ao vereador Daltro pela lembrança e pela proposição. E, em nome do Partido dos Trabalhadores, nós também pedimos o endosso. Concedido. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Dar os parabéns para a dona Hilda, desejar a ela vida longa com saúde. O Partido Podemos pede endosso da matéria. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra a vereadora Ademir. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Parabenizar primeiramente o Dalto pela proposição, por lembrar, né, de congratular essa senhora, dona Hilda. Como disse, poucas vezes a gente escuta, né, 100 anos de vida. Né. Já participei várias vezes em centenários de comunidades, né, algumas entidades, mas de 100 anos é difícil a gente escutar. Então, vai os parabéns a ela e aos familiares também, por ter a coragem e a saúde para chegar a essa idade. Né? Quem dera nós. Né? Vamos tentar, né? Se não conseguirmos, né, vamos fazer o possível. E, em nome do partido, então, peço o endosso da proposição. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e a todas as pessoas que nos assistem de suas casas pelo Facebook. Parabenizar-te, Daltro, pela proposição, mas principalmente parabenizar a dona Hilda Florentina Menques pelo seu aniversário. Como é bom celebrar a vida. Como é bom celebrar a vida. Costumo falar para os mais novos, para a piazada, aproveitem os seus avós, seus bisavós, conversem ao máximo que vocês puderem, até porque pelo seguinte, a partir do momento que aquela voz se cala, a história, ela fica por ali. O que der para levar de conhecimento, o que pudermos transmitir de carinho, amor, compreensão a essas pessoas, vamos transmitir. A valorização da vida é importante. Como é bom, como diz o nosso colega Rodrigo, poder partilhar de momentos com os nossos avós. Se tivermos vizinhos também mais velhos, vamos lá. Vamos conversar, vamos sentar, vamos cumprimentar, como é bom, como é importante. Dona Hilda, sinta-se carinhosamente abraçada e de coração, meus parabéns. Seria isso, presidente. Com a palavra aos vereadores. Só um momento. Gostaria de pedir endosso da matéria também. Concedido. Pela bancada, senhor? Pela bancada, tá certo. Desculpa. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais, então, querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada, então, por 8 votos. Solicito a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. A vereadora Roslaine Tenkaten-Butzen, do Partido Podemos, no uso de suas atribuições legais, apresenta a proposição para que a Casa envie correspondência à direção da Telefonia Brasil S.A., no Rio Grande do Sul, solicitando a instalação de equipamento, mecanismo na central de telefonia móvel do município de Campina das Missões, que mantenha funcionando o sistema de telefonia móvel, celulares, quando ocorre interrupção de energia elétrica na cidade.
Nestes termos, pede deferimento. Campina das Missões, 18 de novembro de 2021, vem assinado pela vereadora Roslaine Tenkaten-Butz. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Semana passada, como em várias vezes quando há falta de energia, nós nos deparamos com essa falta de comunicação. Fiquei pensando semana passada que tal se desse algum problema de saúde com alguém que tivesse que fazer contato com a Secretaria da Saúde, ou chamar um médico, ou ligar para o hospital. Que desesperador. Não ter contato. Simples assim. Não ter contato. Eu sei que foi me informado até sexta-feira o pessoal os que trabalham na Câmara que foi feito ano passado, eu acredito, uma proposição nesse sentido. A resposta da Telefônica foi de que as baterias estão funcionando. Porém, o problema persistiu. Então, de repente, o problema não é nas baterias. O problema deve ser outro. Se o problema não é nas baterias e o problema persiste, então o problema está em outro lugar. E a única coisa que a comunidade campinense quer é que se solucione esse problema de não poder se comunicar quando há falta de energia. Eu gostaria de contar com o apoio dos vereadores para a aprovação dessa proposição. Obrigada. Eu queria dizer mais, que em tempos de guerra, para tornar os povos incomunicáveis, destruíam pontes. Hoje é só sair à luz. Obrigada. Está em discussão. Com a palavra os vereadores. Com a Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, então parabenizar a colega vereadora Roslaine pela proposição. Inclusive, acho que já passou 2 ou 3 vezes por esta casa proposições nesse sentido, inclusive uma de minha autoria. Mas, infelizmente, as respostas sempre são essas. Porém, as atitudes ou os desfechos sempre são os mesmos. Eles têm a mesma desculpa e quando cai a energia, dá uma queda de energia, não dá nem 1 minuto, já perdemos o sinal também do telefone. Então, realmente é de suma importância essa proposição. Esperamos, então, que obtenha êxito nesta e esperamos pelo menos uma resposta um pouquinho mais ousada da empresa para que eles tornem, então, esse problema, uma solução para esse problema. Então, parabenizar a colega vereadora Roslaine e, em meu nome, não sei se o colega vereador Teonésio depois pode pedir o endosso pela bancada, mas parabéns pela matéria e tomara que obtenha êxito. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Endosso concedido. Com a Obrigada. palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Essa proposição ela é mais que importante. Como o colega Marcelo já colocou, inclusive tramitou aqui uma matéria de sua autoria, e se não me falha a memória, uma do vereador Alcides, na época. Foi isto. Só que, a partir daquele momento, nada aconteceu. Não melhorou nem piorou. Aliás, piorar não tem como piorar. Só pode melhorar. E quedas de luz em nosso município, ultimamente, também não tem faltado. Inclusive, estamos trabalhando para resolver, pelo menos sanar um pouco dessa situação. Então, eu espero sim, colega vereadora, que você obtenha êxito, porque é um piscar de olhos. Saiu a energia elétrica, ficamos sem comunicação. E, em virtude da importância da proposição, eu peço o endosso da mesma. Endosso concedido. Obrigada. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Endossando já a manifestação da colega vereadora e dos colegas vereadores, que já justificaram suficientemente a matéria, peço em nome do Partido dos Trabalhadores o endosso, presidente. Endosso concedido. Obrigada. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Importante matéria da colega, porque, como falou, fica incomunicável. E hoje, para tudo, tu precisa ter comunicação, porque a qualquer momento pode acontecer algo e
e tu vai precisar de telefone. E daí, como nós no interior acabamos tendo luz e na cidade sai, aí acaba ficando uma coisa estranha, porque anos atrás, se saía luz, tinha ainda o sinal, mas não sei, de um tempo para cá acabou acontecendo. E esperamos que tenha êxito nessa e tenha um apoio talvez do executivo ou algo do tipo para ver se consegue botar pelo menos um pouco mais de pressão, tanto na parte de comunicação, tanto na tal da RGE, porque acaba tirando o consumidor para palhaço às vezes, porque isso é algo inadmissível. A gente acaba pagando altos valores para a luz. Claro que quando não tem luz não vai estar gastando, né? Mas quando tu está usando a luz é bem pago. E um serviço de atendimento de péssima qualidade. Nessa parte nós no interior não podemos se queixar. Então, pela importância da matéria, pedimos o endosso em nome do partido. Endosso concedido. Obrigada. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Parabenizar o colega pela proposição. Tomara que tenha sucesso, né? Várias já foram feitas e às vezes nem resposta recebemos. Nós, né, Teonésio, faz uns anos atrás, até entramos na promotoria pública para que melhorasse o sinal no interior. Hoje ainda tem lugares que é complicado. Cai o sinal, né? Então na cidade, imagina, cai a luz, né? Você foi o sinal, né? E no interior a mesma coisa, quem pega o sinal das antenas como de Campinas, né? Como nós já temos sinal de outras torres, mas sinal de péssima qualidade. Então aquela vez fizemos baixo assinado, pegamos números, juntamos mais de 300 números de telefones da Vivo, né? O interior é mais Vivo, simplesmente sem resposta, né? Mesmo indo pela promotoria. Então a gente vê a potência que é uma empresa dessas, eles fazem o que eles querem, né? É lamentável, mas só assim a gente vai insistindo, quem sabe a gente resolve esse problema, né? E ainda pedi o endosso em nome do partido. Endosso concedido. Obrigada. Eu queria dizer assim, ó, que dependendo da resposta da telefônica, nós vamos buscar outros meios para resolver isso. Existem outros meios, nem que nós temos que entrar com uma ação civil pública. O que não pode acontecer é nós aceitar que eles nos tratem como se nós fôssemos moleques. É isso. Está em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar? Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição, então, aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da terceira proposição apresentada. Proposição. O vereador signatário dessa, da bancada do Partido Progressista, PP, requer nos termos regimentais e após ouvido plenário dessa Casa, que seja oficiado ao Executivo Municipal de Campinas das Missões, solicitando ao mesmo que, através da Secretaria de Obras Públicas, busque realizar a recuperação da estrada da linha Teresa até a linha Ressaca, a que compreende a chamada popularmente da Estrada Velha, como também, somado a esse serviço, que faça-se de igual forma a recuperação do acesso da linha Ressaca que se dá à IRS 165, seguindo esse trabalho até a ponte da divisa com o município de Cerro Largo, com atenção especial ao trajeto próximo a essa ponte. Igualmente, solicita-se de igual forma que faça-se a recuperação das estradas da comunidade da linha Natal. Campinas das Missões, 18 de novembro de 2021, vem assinado pelo vereador Ademir Jablonski. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Mais uma proposição de estradas. Como o Daltro tinha comentado, acho que era na última, penúltima, fazer proposições para as estradas. Acho que não é preciso fazer, como o próprio comentou, que se fosse já pedido e não fosse feito, daí que a gente ia fazer uma proposição, né? Mas sabe como é que é? O povo, o pessoal, pede. Disse, não, já foi pedido, até conversei com o pessoal do transporte escolar, eles falaram que já comentaram com o secretário, com a secretária da Educação,
são pontos críticos, né? Não é toda a estrada, são pontos, né? Eu até fui verificar, porque me mandaram vídeos e fotos e áudios e coisas assim. Disse, não, eu vou pegar e vou fazer uma proposição, né? Não criticando, mas pedindo o que o pessoal pede. Eu disse, façam vocês mesmos, ligam lá na secretaria, ligam para o prefeito. Até agora, um pouco antes da sessão, me mandou um áudio que ele mandou para o prefeito e o prefeito respondeu, falou que está no cronograma, que vai ser feito, né? Não disse quando, né? Mas que vai ser feito. Bom isso, mas eu não ia retirar a proposição já por causa disso, já que estava aqui, né? Tem pontos críticos mesmo, né? Talvez não seja só nessas duas localidades, talvez em outros lugares também. E acredito que vão resolver esse problema. Estão resolvendo, outros lugares que eu pedi fizeram, então a gente tem que, quando faz, tem que dar o crédito de parabenizar também, né? E então essa proposição foi mais a pedido do público, né? E também do pessoal que transita, né? Acho que na safra de trigo não era tanto, porque a chuvarada veio um pouco, acho, mais tarde, né? Então, se fosse ter sido antes, ia ser bem complicado o pessoal escoar a produção. Mas são coisas que acontecem, a estrada danifica, né, com o tempo, e espero que atendem esse pedido, acredito que vão fazer, né, já que está no cronograma, e peço que os senhores vereadores colaborem com a aprovação dessa matéria. Seria isso, presidente. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo. Vereador Ademir, essa proposição é importante e, na verdade, sou suspeito a falar porque é complicado, porque meu pai é o chefe de obras, né? Mas a gente sabe que não, como você mesmo falou, não é só lá, tem vários lugares que está assim. O colega Douglas também sabe como que está a situação, só que aí foi feita uma estrada, vamos dizer, aqueles dias foi feito na sexta-feira, acho que faz umas 2 ou 3 semanas, que foi feito, vamos dizer, na Comandaí. No outro dia, choveu e lavou de novo. Então, acontece que às vezes é feito e já tem que, por certo, ser feito de novo. Outra parte, só o pessoal muitas vezes queixa que não é levado, vamos dizer, cascalho nas estradas. A demanda de serviços é grande. Até esses dias, numa propriedade, o pessoal pediu para dar uma patrolada na entrada, foi patrolado, choveu, dia de chuva, estavam ligando, pedindo para levar cascalho. Se o leiteiro não consegue ir, o cascalho não vai conseguir chegar também. É complicado, o pessoal acaba indo fazer a estrada e aí chove, fica quase intransitável. E também, às vezes, em alguns lugares, acaba dando um barro num dia, daí já acho que não vai ficar boa a estrada, mas aí acaba secando 2 ou 3 dias depois, acaba ficando boa. E até, na minha própria opinião, isso tem que ter um trabalho diferenciado para ano que vem, pelo menos começar, porque esse ano é um ano, não dá para sempre empurrar, não só é um ano que o pessoal está no poder, mas começa a ter que ir melhorando, avançando para tentar acertar da melhor maneira possível para ficar as estradas melhores e também ao atendimento ao produtor, porque muitas e muitas cargas de cascalho, tanto os caminhões que levaram para as propriedades, foi muitas propriedades atendidas, mas acaba tendo que trabalhar nas estradas também, porque ali que todo mundo usa, tanto o pessoal da cidade, tanto do interior. E aí a gente bate na tecla sempre que é preciso ser feito e acaba não conseguindo fazer do jeito que todo mundo quer. Infelizmente não vai agradar a todos, mas sempre se tenta trabalhar da melhor maneira possível. Seria isso. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Claudete. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Roslaine, também ao público que nos assiste pelo Facebook. Importante a proposição e acredito que seja uma das coisas que as pessoas mais pedem para nós. Não passa semana que a gente não é cobrado em função das estradas.
Semana passada até estive na cidade e um pessoal da Amadeu Níquel Sul me cobrou isso. E, por acaso, encontrei o secretário de obras e, no sábado, já verifiquei que a estrada foi feita. E muito bem feita. Estão de parabéns. As máquinas seguem sempre trabalhando à medida do possível. E acredito que não tenha como manter sempre, por causa da chuva e da circulação de caminhões, máquinas. Então, mas a secretaria acredito que vai resolver esse problema e sempre está tentando fazer o melhor. Era isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Teonésio. Cumprimentar o vereador que apresenta a matéria, vereador Ademir, e dizer de que o que o vereador Rodrigo falou é verdade, né? As intempéries, elas vão danificando as estradas, você arruma agora, daqui dá a chuva, daqui um pouco está estragado de novo. Essas demandas que a colega Claudete coloca é quase cada dia, né, que as pessoas pedem o conserto das estradas. Mas o que eu queria registrar é de que nós estamos na expectativa, né, da vinda do rolo autopropelido, e isso certamente vai dar uma qualidade maior às nossas estradas. E eu até deixo uma sugestão, certamente o nosso prefeito está nos assistindo, de talvez priorizar as linhas e algumas travessas que são mais movimentadas, onde passa ônibus, coisas assim, fazer um estudo nesse sentido de que este rolo autopropelido possa fazer, num primeiro momento, essas linhas, que todo mundo sai da travessa e chega na linha para chegar à cidade. Então, parabenizo o vereador e acho que essa constância de conserto de estrada vai continuar acontecendo. E essa estrada de chão é assim mesmo. Muito obrigado, presidente. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. Importante proposição, colega Jablonski, mas também é importante lembrarmos que nós temos 750 quilômetros de estrada. Não é fácil. As máquinas funcionam aí, olha, uma forma impressionante. O pessoal tem se empenhado ao máximo, mas realmente as chuvas de outubro principalmente, elas foram bastante fortes. Nós tivemos aí, em questão de 2, 3 dias, passou de 200 milímetros, o que faz com que nós olhássemos que a estrada sofra um dano gigantesco. Padre Pio conseguiu o milagre da bilocação, não sei se você tem conhecimento em relação a isso aí, mas em compensação, por enquanto, o operador de máquina não consegue. Então, o pessoal está se empenhando, está fazendo, está correndo, está indo, né? As medidas aí, tipo, que estão sendo solicitadas, elas estão sendo atendidas, todas elas. Eu até hoje não vi nada em relação a não ter sido feito. E, com toda certeza, isso aqui também vai ser realizado. Essa questão do rolo compactador, esse autopropelido, ele vai dar mais qualidade, com toda certeza, né? O rolo hoje, Douglas, principalmente, tem mais propriedade para falar sobre isso aí. Então, o rolo hoje é como se fosse bater com um chinelo por cima da estrada, não compacta praticamente nada, né, colega? Então, a partir do momento que nós tivermos um rolo compactador, ele vai dar mais qualidade, o acabamento principalmente. E um solo mais bem compactado faz com que o escoamento da água vá ser facilitado. Então, faltam algumas coisas, né? É importante também que o munícipe tenha esse conhecimento aí, né? Estamos realmente nessa busca incessante para poder produzir um cenário bom, de bom para ótimo, em todos os pontos, para todas as pessoas, com toda certeza. Cedei, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Roslaine. O partido Podemos pede endosso da proposição. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Sim. Bom, agradeço o comentário dos colegas. Sempre defendia, desde que outras administrações, que quando a gente pede um serviço, que nem essa aqui, né, talvez o pessoal já ligou, talvez para a secretaria, para que fosse verificado se está mesmo em situação dessa calamidade, né, pontos, né. E eu sempre defendia isso, todas as vezes, todas as administrações que tinha, eu defendia. Quando, às vezes, insistem um pouco, é bom ir olhar, né? Porque, às vezes, pedem uma coisa que não é, né? Então, assim, é bom, né? Vai, olha, mesmo, está crítica a situação, vamos pegar um caçamba, vamos lá. Tem que ir, esse negócio de dizer que core máquina, core para lá, core para cá, mas tem que ser, estão aí para isso. Um caçamba e uma reta resolve 5, 6 problemas num dia, até pode ser numa entrada,
né? Então, não é uma crítica, mas o pessoal cobra muito. Ó, você tem que fazer estrada. Nós não temos o poder de fazer estrada, nós temos o poder de pedir. O poder todos têm de pedir. E vocês também fazem a mesma coisa que nós, vão lá, pedem. Né? Então, por isso que eu fiz essa, né? E peço que talvez alguém fosse dar uma olhada. Se não é mesmo, né, preciso, então não se faça. Né? Mas já que está no roteiro, então, né, só para complementar isso, que nem naquele acesso do asfalto até na vila, né, lá tem o comércio, que os caminhões, dia por dia, né, então logo na descida do asfalto ali, está mesmo, é muita pedra, né, então se fosse resolver então, esses problemas pequenos, depois quando vem, fazem a estrada geral, né, toda ela, daí fica a agrado do pessoal inteiro. Seria isso, presidente. Está em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar? Coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição, então, aprovada por 8 votos. Temos ainda uma moção de pesar, solicito a sua leitura. Os vereadores que apresentem, subscrevem, solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento das senhoras Iria Hilda Steinmetz, Celita Thomas Persch e Otília Hermann Grumiker, ocorridos respectivamente nos dias 13 e 14 de novembro pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campinas das Missões. Nesses termos, pede deferimento. Campinas das Missões, 19 de novembro de 2021, vem assinado por todos os vereadores. Como moção de pesar não se vota, darei o devido despacho. Ainda, conforme a ordem do dia e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 153 do Regimento Interno, solicito a leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 49, que trata do orçamento do município para o ano de 2022. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 20, de 19 de novembro de 2021. Matéria, projeto de lei número 49, de 12 de novembro de 2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de Campinas das Missões para o exercício financeiro de 2022. Assunto, parecer de admissibilidade. Parecer. Considerando que, quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo Executivo Municipal, cumprindo, desta forma, a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. Considerando que, a respeito do conteúdo, a matéria se apresenta corretamente proposta, posto que atende os requisitos da Lei número 4.320/1964, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como os requisitos da Lei Complementar número 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Considerando que, pelos fundamentos declinados nesse parecer, esta comissão opina pela admissibilidade do projeto de lei em exame, devendo a matéria seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Campinas das Missões, em 19 de novembro de 2021, vem assinado pelos integrantes da comissão. Encaminho novamente esse projeto para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural para o mesmo seguir a sua tramitação. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2021, às 19 horas. Está encerrada a sessão.